Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise visual. Hoje, a gente vai explorar uma ferramenta que literalmente muda o jogo de como as empresas lidam com problemas jurídicos. Bom, quem atua no mundo dos negócios conhece muito bem aquela dor e frustração absurda do litígio tradicional, né? Aquela sensação péssima de ver um contrato travado em tribunais por anos a fio, drenando recursos e energia de todo mundo. Mas, e se houvesse um caminho completamente diferente? E se existisse uma solução inteligente e preventiva, já amarrada no próprio contrato, capaz de resolver uma disputa pesada em apenas 30 dias? Pois é exatamente essa revolução silenciosa que a gente vai desvendar agora. Olha só, vamos direto ao ponto. No mundo corporativo, tempo é dinheiro. Isso é indiscutível. Quando uma operação fica paralisada aguardando uma daquelas decisões da justiça tradicional, não são só os honorários dos advogados que pesam na conta, sabe? É o custo de oportunidade. A lentidão simplesmente drena a vitalidade de qualquer negócio. E isso convida a gente a repensar toda essa lógica de espera interminável e fazer uma pergunta crucial. E se realmente fosse possível resolver um conflito contratual em 30 dias, em vez de arrastar isso por anos? Para entender o tamanho absurdo dessa mudança, a gente precisa olhar para esse contraste aqui. De um lado da tela, a gente tem o litígio judicial. É um caminho totalmente público, onde juízes generalistas que estão sobrecarregados com milhares de processos de todo tipo levam anos para dar uma sentença. Do outro lado, a gente tem a arbitragem moderna, exatamente como aqui plataformas digitais como a Arbitralis oferecem. A gente está falando de um ambiente confidencial, focado, onde a resolução acontece em cerca de 30 dias e, o que é mais fantástico, é julgada por árbitros que são especialistas técnicos na exata área daquela briga. É tipo a diferença entre pegar a fila interminável de um pronto-socorro público e ter um médico super especialista dedicado exclusivamente para o seu caso. Então, entrando na nossa primeira sessão, o seguro inteligente e como podemos pensar nisso como ativos empresariais preventivos. A ideia central aqui é parar de uma vez por todas de enxergar as cláusulas de resolução de conflitos como se fossem aquele jargão jurídico chato no fim do contrato que ninguém nunca lê. Na verdade, elas são baita ativos de proteção para a empresa. Elas funcionam exatamente como uma pólice de seguro super inteligente para as relações comerciais. Mas o que é, na prática, essa ferramenta? A cláusula arbitral, que o pessoal também chama de cláusula compromissória, é um combinado prévio. As partes definem, antes mesmo de qualquer nuvenzinha de problema aparecer, que, se der confusão, a briga vai ser resolvida por arbitragem e não pelo judiciário. É basicamente a criação de uma rota de escape perfeita, construída no momento em que todo mundo ainda está com a cabeça fria. E aqui tem um detalhe vital que muita gente confunde por aí. Existe uma diferença estrutural gigantesca entre esses dois nomes. A cláusula arbitral, como a gente viu, é assinada na fase de lua de mel do contrato, né? Todo mundo está otimista, cooperando, então é super fácil negociar como um futuro problema seria resolvido. Agora, o compromisso arbitral, esse é o combinado que se tenta fazer depois que o incídio já começou. Tentar convencer um parceiro comercial que virou hostil a concordar com as regras do jogo no meio da briga é uma missão monumentalmente mais difícil. Avançando para a nossa segunda parte, a força da vontade. Vamos entender um pouco da fundamentação constitucional da arbitragem. Para a gente entender como isso para de pé juridicamente e ter certeza absoluta de que essa promessa de resolver tudo rápido e digitalmente é forte perante a lei, olha só essa página digitalizada da revista Temis. É um artigo brilhante do ministro aposentado do STJ, Francisco Cláudio de Almeida Santos. Fica muito claro ali que a arbitragem não é uma invencionice passageira, tá? Ela está apoiada em dois pilares inabaláveis, a autonomia da vontade e a boa-fé. É justamente essa estrutura que permite legalmente que as empresas fujam da justiça estatal. E traduzindo esse princípio complexo da autonomia da vontade para o dia a dia dos negócios, pensa o seguinte: é a projeção livre da vontade humana que tem o poder de criar direitos, obrigações e até mesmo substituir o juiz do Estado. Colocando em termos bem simples, é a expressão máxima da liberdade de quem faz negócios. É o direito sagrado que as partes têm de olhar para o Estado e dizer: muito obrigado, viu? Mas nós mesmos escolhemos quem é que vai julgar os nossos problemas privados. E essa citação ilustra perfeitamente a essência da coisa. Mauro Rubino Sammartano, que foi citado no nosso material de base, bate exatamente nessa tecla. É a vontade que cria concretamente o instituto, dá-lhe vida e o movimenta. As próprias partes são as criadoras da sua própria justiça. E pode ficar tranquilo, porque isso é totalmente respaldado aqui no Brasil pela Lei de Arbitragem, a famosa Lei 9.307, de 96. Ela garante que uma vez que você coloca a cláusula lá no contrato, meu amigo, ela é irrevogável. Chegando na seção 3. Por que escolher a arbitragem? Os benefícios práticos para os negócios. Bom, já vimos que a base jurídica é sólida como uma rocha. Então o nosso foco agora volta lá para a operação diária, porque afinal colocar isso hoje mesmo nos contratos comerciais.
Os benefícios são simplesmente avassaladores. Primeiro, a resolução super rápida mantém o caixa da empresa girando. Segundo, você tem árbitros especialistas, garantindo que decisões super técnicas não vão cair na mão de pessoas leigas. Terceiro, a confidencialidade. Ninguém quer segredos industriais ou brigas de bastidores sendo lavadas em público nos diários oficiais. Tem também os custos previsíveis que permitem planejamento, sem aquelas surpresas de perícia sem fim. E por fim, como é um processo menos guerra, frequentemente salva o relacionamento comercial depois que a poeira baixa. Ligando de novo a teoria com a prática, esse trecho acadêmico foca no livre convencimento e persuasão racional do árbitro. Sabe o que isso significa na vida real? Significa que o árbitro tem liberdade total para investigar a verdade olhando para os fatos daquela indústria específica. Em vez de ficar amarrado naquelas burocracias processuais que atrasam os juízes comuns, o especialista vai direto à raiz do problema. Não importa se é uma briga sobre um contrato complexo de engenharia ou sobre desenvolvimento de software. E o resultado de toda essa eficiência desemboca exatamente nesse número gigante que a gente está vendo. 30. 30 dias. Com procedimentos totalmente digitais, sem papelada e otimizados até o talo, aquelas dores de cabeça que fariam qualquer um perder o sono por meia década na justiça tradicional podem ser resolvidas de ponta a ponta nesse prazo. É, sem exagero, uma quebra total de paradigma. Seção 4. A cláusula perfeita. Como elaborar acordos que realmente sejam acionáveis. Olha, não tem como fugir disso. Copiar e colar modelos genéricos do Google é um perigo absurdo que pode estragar todo o plano. Nada dessa teoria linda funciona se a redação do papel for fraca. Então, o ponto crucial é ter certeza de que os elementos essenciais estão perfeitos. A linguagem precisa de clareza absoluta, sem margem para dupla interpretação. É obrigatório colocar o nome da Câmara escolhida, tipo a arbitralis, e o regulamento dela. Quantos árbitros vão julgar, qual é a sede, qual é a lei que se aplica. Tudo isso tem que estar na ponta do lápis. Esquecer de detalhar a Câmara exata, por exemplo, gera exatamente as discussões demoradas que essa cláusula nasceu para evitar. Na prática, a gente pode usar essa matriz como um verdadeiro mapa estratégico para pausar e estudar depois. Negócios diferentes precisam de regras diferentes. Contratos mais simples rodam super bem com um árbitro só, focando em economizar. Agora, disputas pesadas, ali acima de R$500 mil, já pedem um tribunal com 3 árbitros para garantir aquela segurança extra. Contratos imobiliários, o ideal é um rito bem acelerado para resolver a inadimplência logo. E prestação de serviços geralmente exige, obrigatoriamente, um especialista técnico daquela área específica. Seção 5. Evitando erros fatais. Aquelas armadilhas comuns na hora de escrever o contrato. Assim como uma cláusula bem feita salva o jogo, um tropeço mínimo pode ser fatal, jogando todo esse esforço preventivo pelo ralo e mandando a briga direto para as filas intermináveis do fórum. Vamos dar uma olhada nessas armadilhas. Primeiro, linguagem vaga. Escrever que as disputas poderão ser resolvidas por arbitragem acaba com a obrigatoriedade. O certo é usar o imperativo, serão submetidas. Segundo erro, esquecer de nomear a Câmara, o que vira uma briga enorme só para começar o processo. Terceiro, a clássica cláusula contraditória, onde num parágrafo se fala em arbitragem e lá embaixo se elege o foro tradicional da cidade. E quarto, criar um escopo tão restrito que a empresa acaba tendo que dividir uma mesma briga em 2 lugares diferentes. Agora, o que eu acho mais fascinante aqui é a psicologia na hora de negociar. Às vezes, o outro lado do contrato fica com um pé atrás para assinar uma cláusula de arbitragem, e normalmente é por puro desconhecimento. A sacada é educar a outra parte sobre a rapidez do processo e mostrar com números a diferença brutal de custos. E o melhor argumento de todos é a reciprocidade. A arbitragem protege os 2 lados exatamente da mesma forma. Quando o parceiro comercial percebe que não tem nenhuma pegadinha jurídica ali, e sim um escudo mútuo, a resistência some na mesma hora. No final das contas, o que a gente está vendo aqui ultrapassa, e muito, a barreira do direito. Abraçar soluções como a arbitragem digital é um selo de maturidade corporativa. É um investimento puramente inteligente em prevenção. Colocar essa estrutura para rodar de forma proativa eleva o nível do jogo, separando completamente as operações que ainda estão no amadorismo daquelas que têm uma vantagem competitiva real e sabem blindar seus ativos e relacionamentos. E toda essa nossa análise traz uma reflexão que é incontornável para as próximas decisões de negócios. Sabendo que o tempo que se perde no litígio público é dinheiro que nunca mais volta e que a solução inteligente está literalmente ao alcance da caneta na assinatura do contrato, a grande pergunta que fica é: vale a pena cruzar os braços e esperar o conflito nascer? Ou é melhor tomar as rédeas e proteger o negócio hoje mesmo? Até a próxima!